Gênesis 37 começa falando do tempo em que a família de Jacó já estava habitando em Canaã. Com 17 anos de idade, José, um dos filhos de Jacó, apacentava os rebanhos de seu pai com seus irmãos. Mas os irmãos de José não agiam corretamente, porque a Torá informa que José trazia más notícias deles a seu pai. A Torá também diz que Jacó amava mais a José do que a todos seus filhos. Por isso ele lhe deu uma túnica diferenciada que indicava sua posição de filho preferido. Curiosamente, esse versículo revela que Jacó repetiu os erros de seus pais, Isaque e Rebeca. Isaque tinha Esaú como filho preferido, enquanto Rebeca preferia Jacó. Gênesis 25, verso 28. O resultado foi que esse favoritismo acabou promovendo a discórdia na família de Isaque e resultou na fuga de Jacó para longe de casa durante muitos anos. Gênesis 27. Embora a situação fosse diferente, a mesma história voltaria a se repetir. José seria levado para longe de casa. O favoritismo de Jacó por José alimentou o ódio de seus outros filhos. Eles odiavam tanto a José que nem havia mais um diálogo pacífico entre eles. Mais uma vez, a lição de que a acepção de pessoas não é um conceito correto. Pior ainda quando isso acontece dentro de uma família. Gênesis 37 relata que José teve 2 sonhos que afloraram ainda mais o ódio de seus irmãos. No primeiro sonho, José e seus irmãos estavam no campo atando os feixes da colheita. Então o feixe que ele tinha preparado se levantou e ficou de pé, enquanto que os feixes de seus irmãos rodearam e se inclinaram perante o dele. Gênesis 37, verso 8. Quando José contou o sonho a seus irmãos, eles lhe questionaram: reinarás com efeito sobre nós e sobre nós dominarás realmente? Os irmãos queriam saber se José talvez pensasse que poderia impor sua vontade contra eles. É um tanto difícil entender por que os irmãos acusaram José de tais planos, simplesmente pelo fato de ele ter tido 1 ou 2 sonhos. Então os sonhos são algo sobre o qual o sonhador tem controle? Que prova os irmãos tinham de que os sonhos de José refletiam suas esperanças mais profundas? No segundo sonho, José viu o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando perante ele. Novamente, José contou o sonho a seus irmãos, e agora também a seu pai, e foi repreendido. O próprio Jacó lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? A mãe, mencionada por Jacó, provavelmente era uma referência a Bilhá, a criada de sua mãe, que o criou. Nessa altura, Raquel já estava morta. Após tal revelação, os irmãos de José o invejaram. Eles atribuíram tais aspirações de José ao fato de que o seu pai o havia colocado como superior a eles. Caso contrário, ele não teria ousado contar tais sonhos, mesmo na presença de seu pai. Jacó guardou em sua mente tais declarações de José, pois ele já tinha tido experiências com Deus por meio de sonhos, e assim ponderou sobre o assunto. Mas calma, ainda não eram sonhos dados por Deus. As aspirações de José ao fato de que ficou claro que seu pai o preferiu a todos seus irmãos era algo que subiu à sua cabeça. Ele deu ideias de grandeza. A prova de que José realmente nutria tais pensamentos estava no fato de que até mesmo seus sonhos refletiam o que ele vinha pensando durante o dia. Quando os filhos de Israel estavam apacentando os rebanhos em Shehem, ele enviou José desde Hebrom para que ele pudesse lhe trazer notícias. Shehem ficava localizada a cerca de 80 quilômetros de Hebrom. José foi a Shehem, mas não conseguiu encontrar seus irmãos. Um homem que o viu andando pelo campo foi quem o informou que seus irmãos tinham ido até Dotã.
Então José seguiu viagem para se encontrar com seus irmãos. Os irmãos de José o viram de longe e conspiraram contra ele. O plano era matar José, lançar seu corpo numa cisterna e depois dizer a Jacó que um animal selvagem o devorou. Quando Rúben ouviu tal plano, ele sugeriu que não tirasse a vida de José, conseguindo convencê-los de jogar José numa cisterna vazia. Quando Rúben disse: "Jogue-o nessa cisterna", ele o fez para saber onde encontrá-lo mais tarde e trazê-lo de volta em segurança para seu pai depois de resgatá-lo. Quando José chegou, rapidamente seus irmãos lhe tiraram a túnica especial que ele havia recebido de presente de Jacó e o lançaram na cisterna. Enquanto José estava preso na cisterna, seus irmãos se alimentavam de pão. Então eles viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gilad e seguia em direção ao Egito. No mesmo texto, os ismaelitas também são identificados como midianitas. Com o tempo, é bem provável que ocorressem alianças matrimoniais entre os ismaelitas e os descendentes de Abraão por meio de Queturá. Gênesis 25, do verso 1 ao 4. Resultando nos habitantes de seções da Arábia, visto que Ismael e Midian eram irmãos. Qualquer casamento de seus respectivos descendentes entre si, com a mistura de seu DNA, de seus hábitos, de suas características e de suas ocupações, poderia ter dado origem a um emprego intercambiável dos termos ismaelitas e midianitas, conforme se observa na descrição da caravana que vendeu José para a escravidão egípcia. Gênesis 37, dos versos 25 ao 28, Gênesis 39, verso 1. Nos dias de Quidom, as hostes que invadiram Israel foram descritas como sendo tanto de midianitas como de ismaelitas. Um dos sinais identificadores desses últimos sendo suas argolas de ouro para as narinas. Juízes 8, verso 24. Compare com Juízes 8, verso 22 e verso 26. Judá, possivelmente como os outros irmãos, com a exceção de Rúben, verso 22. E na sua ausência, verso 29. Pensavam em deixar José para morrer dentro do poço, onde ninguém o encontraria, esconder seu sangue. Por ter visto aquela caravana de negociadores, Judá teve uma ideia maligna. Ele viu uma forma de lucrar com a desgraça de seu irmão José. Assim, José foi vendido por seus irmãos como escravo aos ismaelitas pela quantia de 20 siclos de prata. A proposta, claro, foi fundada em seu conhecimento de que os mercadores árabes traficavam escravos, e há a evidência mais clara fornecida pelos monumentos do Egito de que os comerciantes que tinham o hábito de trazer escravos dos países por onde passavam encontraram um mercado pronto,
nas cidades do Nilo. Quando Rúben voltou à cisterna, seus irmãos já tinham vendido José. Ele estava ausente e ficou muito surpreso quando seu irmão não mais estava na cisterna. Seu plano de levar o rapaz de volta a seu pai havia furado. Como expressão de uma profunda mágoa, ele rasgou suas vestes, sinal cultural do Oriente Médio para demonstrar profunda lamentação. Ele ainda não sabia que os irmãos o haviam vendido, mas pensava que ele havia sido tirado por alguém da cisterna. Então, os irmãos de José seguiram com a parte do plano, que faria Jacó acreditar que José havia morrido. E eles mataram o bode e molharam a túnica de José no sangue desse bode. Depois, eles entregaram a túnica de José a Jacó, que prontamente reconheceu que aquela realmente era a túnica diferenciada de seu filho favorito. Ao ver a túnica, Jacó acreditou que um animal selvagem tinha matado José. Jacó ficou profundamente entristecido e lamentou muito a suposta morte de José. Ele rasgou suas vestes e pôs saco em volta da cintura, lamentando seu filho muitos dias. A cultura do Oriente Médio antigo era comum em sinal de lamentação rasgar as vestes, que aparece pela segunda vez neste capítulo, sendo a primeira quando Rúben viu que seu irmão não estava na cisterna como esperava. Vestir-se de pano, de saco, também demonstrava publicamente uma grande tristeza. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, verso 27. Neemias, capítulo 9, verso 1. Mas ao ler sobre como Jacó foi enganado por seus próprios filhos, é impossível não se lembrar do episódio em que Jacó também enganou seu próprio pai ao ocupar o lugar de seu irmão, que era o filho favorito. Gênesis 27. Gênesis 37 termina mostrando não apenas a tristeza de Jacó, que recusava ser consolado e iria lamentar todos os seus dias por seu filho, até que ele viesse para a sepultura, segundo suas palavras naquele momento de dor. O final deste capítulo também mostra para onde José foi levado. Ele foi levado pelos midianitas, ismaelitas, ao Egito, onde foi vendido como escravo para servir na casa de Potifar, o comandante da guarda de Faraó. Essa história tinha tudo para terminar de forma trágica e sem qualquer esperança. Mas da forma mais improvável, o escravo se tornaria o governador da nação mais poderosa da terra naquele tempo, e serviria como redentor de seu povo num tempo de grande crise. Deus é justo, mesmo que pareça que tudo vai desabar, não desista, não se deixe abater, continue fazendo o correto, que Deus um dia irá retribuir as suas ações.